Há 65 milhões de anos a Terra pertencia a eles, os dinossauros. Mas num piscar de olhos geológico, tudo mudou. Eles simplesmente desapareceram, abrindo o caminho para uma era totalmente nova. O que foi que aconteceu? Bom, nesta análise, a gente vai reabrir um dos maiores casos arquivados da história do nosso planeta. A pergunta que vale $1 milhão é: o que poderia causar uma extinção em massa desse jeito? Por décadas, essa questão foi um quebra-cabeças gigantesco para a ciência. Sabe, girou todo tipo de teoria. Umas bem plausíveis, outras nem tanto. Então, vamos mergulhar nisso. Olha, toda boa investigação começa com uma lista de suspeitos, né? E aqui não é diferente. Vamos dar uma olhada nas primeiras teorias, aquelas que até pareciam fazer sentido no começo, mas que, no fim das contas, não se sustentaram. E as primeiras ideias iam do biologicamente possível ao completamente bizarro. Tinha de tudo. Teorias de que os dinossauros se canibalizaram até a extinção, ou que as cascas dos ovos deles ficaram defeituosas. E, claro, sempre tem as ideias mais criativas, digamos. Tipo lagartas super famintas, ou até os gases dos próprios dinossauros causando um efeito estufa fatal. É sério. Mas, sabe, mesmo as teorias que pareciam mais científicas tinham furos. A ideia das cascas de ovos defeituosas, por exemplo. Sim, isso aconteceu, mas foi um problema bem localizado lá na Europa, não uma crise mundial. E a teoria da mudança climática afetando o sexo dos filhotes? Bom, isso não explica por que os crocodilos, que também dependem da temperatura para isso, sobreviveram. A gente precisava de um culpado que explicasse uma extinção global, em massa. A investigação parecia estar num beco sem saída, sabe? Faltava aquela prova cabal. Mas aí, uma descoberta mudou completamente o jogo. Uma pista concreta, encontrada no mundo inteiro, que apontava para uma causa que veio de muito, muito longe do nosso planeta. E a pista decisiva foi um elemento químico chamado irídio. Pensa nele como uma espécie de impressão digital cósmica. É um elemento super raro aqui na superfície da Terra, mas muito comum em asteroides e meteoritos. Então a lógica era simples. Se os cientistas achassem uma camada de irídio espalhada pelo planeta inteiro, seria a prova de que algo do espaço tinha chegado por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1980, o físico Luiz Álvares e seu filho Walter encontraram essa camada de irídio lá na Itália. Eles lançaram uma teoria super ousada para a época. Um asteroide gigante atingiu a Terra e causou a extinção. No começo, muita gente duvidou, até ridicularizou a ideia. Mas com o passar do tempo, a mesma camada de irídio foi sendo encontrada em todo o mundo, exatamente na fronteira geológica que marca o fim dos dinossauros. A teoria dele estava ganhando muita força. Ok, então a gente já tinha uma prova convincente da arma do crime, o asteroide. O próximo passo da investigação era óbvio, né? Encontrar o local do impacto. Achar a cena do crime. E essa era a pergunta de $1 milhão. Se um objeto tão gigantesco bateu no nosso planeta, ele devia ter deixado uma cicatriz enorme. Mas por anos, ninguém conseguia encontrar essa cratera. Onde é que estava a prova final? E a resposta finalmente veio em 1991, meio escondida, parte debaixo do mar e parte em terra. Lá na península de Yucatán, no México, ali estava a prova cabal, a cratera de Chicxulub. A peça que faltava no quebra-cabeça tinha sido encontrada. E que peça, hein? A cratera tem mais de 170 quilômetros de diâmetro. O asteroide que fez isso tinha o tamanho do Monte Everest. E a energia do impacto? Milhões de vezes maior que a bomba atômica mais poderosa já criada. Dá para imaginar? As consequências foram apocalípticas. Primeiro, um calor infernal que gerou incêndios por todo o globo. Depois, mega tsunamis que varreram os continentes. E aí vem o golpe de misericórdia. Uma nuvem de poeira e detritos que bloqueou a luz do Sol, mergulhando o planeta numa escuridão congelante por anos. E aí o efeito dominó. Sem luz, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram. E sem eles, os carnívoros também. Foi um colapso total da cadeia alimentar. Então, caso resolvido, certo? Um asteroide, um impacto, uma extinção. Mas a ciência raramente é tão simples assim. Evidências mais recentes sugerem uma reviravolta nessa história. O asteroide pode não ter agido sozinho. E aqui entra um segundo suspeito na história. Uma série de erupções vulcânicas gigantescas, numa escala que a gente mal consegue imaginar, lá na região que hoje é a Índia. Essas erupções são conhecidas como armadilhas do Decão. E o mais importante, elas aconteceram na mesma época da extinção. Então a grande sacada aqui é que não se trata de uma teoria competindo com a outra. Pensa nisso como um golpe duplo, uma combinação fatal.
A atividade vulcânica foi o primeiro soco. Ela já estava desestabilizando o clima do planeta, estressando os ecossistemas, enfraquecendo as espécies. Foi uma tempestade perfeita. E aí, com o planeta já nesse estado de crise, veio o asteroide e deu o golpe final. Certo, então vamos juntar todas as evidências. A camada de irídio, a cratera de Chicxulub, a atividade vulcânica massiva. Qual é o consenso científico hoje em dia sobre o que realmente matou os dinossauros? A visão atual, que a gente pode chamar de teoria híbrida, se resume basicamente a isso. A atividade vulcânica começou a bagunça, instaurou uma crise planetária e o asteroide foi o golpe fatal que finalizou o serviço. Não foi só um evento, mas uma sequência terrível de acontecimentos. Um planeta já doente que levou o golpe de misericórdia. Isso é muito legal porque mostra como a ciência evolui, né? A gente saiu de teorias sobre ovos ruins para chegar numa compreensão muito mais complexa com múltiplos fatores. A história da extinção dos dinossauros é, na verdade, a história de um planeta que já estava no seu limite e que foi empurrado para o abismo por um desastre vindo do espaço. E assim, embora o consenso hoje aponte para essa teoria híbrida, o caso nunca está de fato fechado. A ciência é um processo contínuo, sempre tem coisa nova aparecendo. A questão que fica no ar é: qual será o próximo capítulo a ser escrito nessa história de 65 milhões de anos? A investigação continua.